Olá, pessoal, boa noite, tudo bem? Estamos aqui para a nossa primeira web temática de metodologia e prática do ensino de filosofia 2. E por ser a nossa primeira web temática da disciplina, e logo no começo aí do bimestre, né? A minha ideia hoje é que a gente passeie um pouco pelo plano de ensino da disciplina. Né? Primeiramente, é claro, é importante vocês terem em vista ali a agenda pedagógica, né, com os prazos, as atividades, o formato das atividades, mas principalmente, assim, como a agenda pedagógica é igual em todas as disciplinas, o que diferencia ali no início é justamente o plano de ensino. Então, a intenção hoje é falar um pouquinho desse plano de ensino, sobre os objetivos dessa disciplina, como ela está estruturada, e também entender um pouco qual a principal importância da disciplina de metodologia e prática do ensino de filosofia dentro do curso de licenciatura, né, pelo nome a gente já vê o quão relevante é, uma vez que a gente está formando professores, né, da área, então a gente não basta ter só o conhecimento da filosofia em si ou da história da filosofia, mas as práticas, as metodologias de ensino também. Então vocês têm todas umas disciplinas que são pedagógicas, né, didática, políticas educacionais, psicologia da educação, mas elas são mais voltadas mesmo para as questões pedagógicas em si, não necessariamente a relação entre as questões pedagógicas e a filosofia. Quem faz essa relação somos nós, ao fazer as leituras, né, ao fazer as atividades. No caso de metodologia e prática do ensino de filosofia, é algo bem específico, né? Nós vimos na metodologia e prática do ensino de filosofia um pouco sobre teorias pedagógicas, né, e essas práticas, como é que a gente pode trabalhar, e aqui na 2 a gente vai ver um pouco mais sobre, além das teorias, também formas de dar aula de filosofia, ou seja, algumas maneiras que são mais comumente utilizadas por professores de filosofia no decorrer da história, para melhor ensinar a filosofia, né, para as crianças e os jovens, né, e aqui eu coloco as crianças e os jovens, porque apesar de nosso país, a filosofia normalmente aparecer só no ensino médio, só para os jovens, né, só para os adolescentes, em algumas escolas privadas ou mesmo em alguns municípios, ela já está presente desde o ensino das crianças, desde o ensino fundamental 1, né, quiçá do ensino infantil. E existe até estudos específicos sobre isso, né, vocês podem observar na disciplina, e a gente conversa um pouco também sobre isso em próximas aulas, sobre a filosofia para crianças ou a filosofia com crianças, né, desde Matthew Lipman a gente já está falando nisso, mas infelizmente no nosso país isso é uma realidade bem, pequena, né, são pequenos grupos. Então quando eu falo do ensino de filosofia para crianças e jovens, é nesse sentido. Bom, sem mais delongas, vamos ao nosso plano de ensino. Eu vou abrir aqui, a nossa sala, né, então, a visão da sala né, para o professor é um pouquinho diferente da de vocês, mas a estrutura é praticamente a mesma, né? Então, a gente tem ali a apresentação da equipe pedagógica, o quadro de avisos, né, que é importante, que nós colocamos ali os recados, e a apresentação da disciplina. Na apresentação da disciplina, dentre um dos elementos que estão presentes, está o plano de ensino, né? E aí, o que que seria esse plano de ensino? Como eu disse, é um documento que vai descrever ali um pouco a disciplina, os objetivos e o decorrer dela. Deixa eu compartilhar agora o plano com vocês. Deixa eu mudar a tela. Pronto. Então, o plano de ensino nosso de metodologia e prática no ensino de filosofia é este aqui. Provavelmente a maioria de vocês já viu, já conheceu o plano, mas eu vou fazer ali alguns comentários com vocês, tá bom? Então, é uma disciplina que tem uma carga horária prática, então percebam, todo o plano de ensino vem descrito a carga horária teórica e prática. Na filosofia, a gente tem muita carga teórica, mas existe inclusive uma legislação no Ministério da Educação que os cursos de licenciatura precisam ter determinada quantidade de carga horária prática para além do estágio, né? Então, disciplinas como metodologia nos ajudam a pensar a prática do ensino de filosofia, por exemplo. Então, no início ali do plano também nós temos a ementa, que nada mais são que os temas que serão tratados ali na disciplina, né? Então, a gente começa com a BNCC, porque o fundamento ali da nossa metodologia de ensino deve partir da legislação vigente, né? Então, nós pensamos na LDB, nós pensamos nos parâmetros curriculares nacionais,
E o mais recente documento ali, além da reforma do ensino médio, se a gente for pensar no específico dos jovens, mas a BNCC que abrange toda a educação básica, né. Então a BNCC, os objetivos da educação básica e do ensino médio, segundo a própria BNCC. Competências e habilidades das ciências humanas e sociais aplicadas, né, considerando essa nomenclatura que a gente usa, a filosofia está dentro dessas ciências humanas e sociais aplicadas, e aí, o que se espera, né, na educação básica é que o aluno desenvolva dentro das ciências humanas. Então é importante a gente ter essa visão ampla, porque a filosofia vai dialogar com as outras disciplinas de ciências humanas, como história, geografia, sociologia, né. Então é importante a gente entender o que se espera que o aluno aprenda, desenvolva, dentro das ciências humanas. Conteúdos, desculpa, itinerários formativos e projetos de vida que fazem parte aí dessa formação, né. A filosofia no currículo escolar, então uma coisa é a filosofia que nós estamos estudando, todo o curso, a filosofia em si, e as discussões filosóficas e questionamentos filosóficos. Outra coisa é como ela é vista dentro, do currículo escolar, né. A gente não vai estar formando ali filósofos necessariamente, tá. A gente pensa na formação da educação básica, uma formação humanista, uma formação ampla, e nenhuma especificidade específica que o aluno, então, ele vai buscar isso posteriormente, seja no curso técnico, no curso superior. Então, o que da filosofia é importante a gente pensar para o aluno, para a criança, para o adolescente, né? Será que é importante ele decorar, por exemplo, quem foi Sócrates e quando ele viveu? Né? O que que é importante ensinar? Quais temas são importantes ensinar, são relevantes? E quais competências e habilidades a gente, deve desenvolver junto com a filosofia, né? Outro elemento é, o que que a filosofia tem de específico a contribuir na educação? Porque, ciências humanas, né, como eu disse, são as diversas áreas, só que cada uma tem uma especificidade que a outra não vai conseguir trazer aquilo da especificidade daquela matéria, né, cada uma tem a sua. Então a gente vai discutir um pouquinho isso também. Conteúdos e métodos didáticos pedagógicos, né, no ensino de filosofia, então algumas sugestões, como eu disse, de métodos e conteúdos que são comumente utilizados nas aulas de filosofia, na educação básica. E recursos pedagógicos e a dimensão prática do ensino de filosofia, e por fim ali o próprio processo de avaliação, né. Eh, Considerando que a filosofia muitas vezes as pessoas traçam ali linhas de que: "Olha, filosofia, qualquer coisa que eu fale, eu penso é filosofia". Não é uma visão, né, muito positiva aí da filosofia, porque a filosofia tem, algumas características próprias, ela é sistemática, ela é profunda, vai à raiz das coisas, então não é qualquer coisa que eu pense ou fale. E da mesma forma, quando eu for avaliar, eu tenho que ter critérios claros de avaliação, senão fica tudo muito subjetivo, né. Ficam discussões de opiniões, né, e a gente na filosofia não discute opinião, a gente constrói argumentos, e os argumentos são construídos através de leituras, de conhecimento, de confronto entre as ideias de autores diferentes, né, de elaboração de teses. Então, não são somente opiniões, por isso que até mesmo quando nós fazemos uma aula de filosofia com debate, esse debate ele deve ser fundamentado, né, eu chegar numa sala de aula e falar assim: "Olha, um grupo que é a favor a tal tema senta de um lado, um grupo que é contra senta do outro lado. E aí, vamos colocar as opiniões", assim. Então, muitas vezes, assim, a gente não constrói de fato um conhecimento filosófico, uma argumentação lógica, né, porque fica no âmbito mesmo da opinião, né. Para eu fazer um debate dentro da filosofia, eu preciso de toda uma construção, eu preciso que estimule os alunos a trazer argumentos, a trazer dados, fatos, pensadores que ajudaram a refletir sobre os temas propostos, então é algo muito mais profundo, né, não basta ser a opinião. Se a gente for pensar, hoje as redes sociais estão repletas de opinião e nem por isso elas estão repletas de filosofia. Posteriormente aí nós temos as competências gerais a serem desenvolvidas com essa disciplina, que são refletir criticamente sobre a realidade social, histórica, política e cultural, analisar, interpretar e comentar textos filosóficos, relacionar os conteúdos da filosofia com os fatos, tendências, fenômenos ou movimentos da atualidade, os fatos significativos da vida pessoal, social e profissional dos alunos,
Dominar os conteúdos básicos, que são objetivos do ensino e da aprendizagem. Dominar os métodos e técnicas pedagógicas que permitam a mediação do conhecimento com os alunos. Analisar, produzir e utilizar materiais e recursos para utilização didática, diversificando as possíveis atividades e potencializando o seu uso em diferentes situações. Conhecer o contexto histórico do ensino da filosofia no Brasil e as diretrizes curriculares. Conciliar o rigor conceitual necessário para o ensino de filosofia com estratégias de sensibilização e utilização de recursos audiovisuais. Bom, eu não vou ler todo o plano, senão a gente vai ficar aqui algumas horas falando sobre isso, mas só para vocês entenderem, né, o que que a gente pretende desenvolver. Então, eu preciso ter um conhecimento sólido de filosofia, eu preciso ter conhecimento sólido de métodos e técnicas de ensino, para que a gente possa pensar de fato e construir de fato professores de filosofia ali, desenvolver isso, né. E aí os objetivos gerais específicos da disciplina, né, vou ler somente os gerais, discutir a importância da filosofia no ensino, né, sua relevância, suas diretrizes, competências, habilidades e contribuições, na formação do cidadão. O conteúdo programático nada mais é que a descrição das aulas, né, dentro das unidades. Metodologia de ensino-aprendizagem, vocês vão perceber que elas são iguais em todas as disciplinas, porque o ambiente e o formato do ambiente virtual é igual para todas as disciplinas, independente do curso ou da disciplina, né. Nós temos, videoaulas, nós temos aulas-texto, nós temos as web temáticas, temos as atividades avaliativas, né. Então, isso é comum em todas as disciplinas do curso. Forma de avaliação também, né, nós temos ali na agenda pedagógica as atividades avaliativas, nós temos fórum, nós temos atividade de múltipla escolha, temos atividade dissertativa, até para conseguir abranger diferentes formas de avaliação e de expressão mesmo da compreensão do conteúdo de vocês. E aí, por fim, aqui a bibliografia básica e complementar, isso fica como sugestão para que amplie o olhar sobre a disciplina, né, além do que a gente já cita durante as aulas. E vale lembrar que essa bibliografia, ela está presente na nossa biblioteca virtual. Então vocês podem entrar a qualquer momento lá na biblioteca virtual, no ambiente virtual, logo no começo vocês conseguem acessar a biblioteca e acessar essas obras completas, tá? O que eu queria acrescentar também, pensando aqui nessa questão do nosso plano de ensino, vou até, né, parar o compartilhamento, né, eu falei que ia falar um pouquinho sobre o ENAD. O ENAD, teve mudanças significativas esse ano, né, e essa prova, esse ENAD, é para os alunos concluintes dos cursos, né, então quem já fez mais de 80% do curso vai fazer o ENAD. A princípio o ENAD era feito de 3 em 3 anos, tá, então nem todo aluno que concluía fazia essa prova do ENAD. Agora, a partir deste ano, o Ministério da Educação fez uma alteração e a princípio pelas licenciaturas, né, e agora todos os anos nós teremos ENAD, né, todos os anos no final do ano a gente vai ter provas aí para avaliar os alunos concluintes. E uma coisa que é muito pertinente, pensando nessas avaliações, né, a gente vai ter questões de múltipla escolha, vai ter uma questão dissertativa, mas hoje existe uma preocupa essas mudanças mostram uma preocupação com a formação do professor, né. Uma coisa que nós temos que ter claro é que você pode saber tudo sobre filosofia, o que é impossível, né, mas saber muito sobre filosofia, no sentido teórico, né, discutir os autores, de leitura dos autores, e não necessariamente ser um bom professor de filosofia. Ao mesmo tempo, você pode ter toda uma didática de ensino de filosofia, mas se você não tiver o conteúdo, você também não é um bom professor de filosofia. Então, é preciso que eu faça essa união entre o conteúdo e a didática, né. Então, hoje essas provas, elas vêm nesse sentido, no curso de licenciatura, de trazer, situações mesmo, pensar essa relação entre teoria e prática, entre a aplicabilidade da filosofia dentro do ensino, porque nós não estamos formando filósofos, estamos formando professores de filosofia, né, então, é um outro enfoque, tanto que vocês têm bastante disciplinas também pedagógicas, né, isso é exigência do Ministério da Educação. Então, mais uma vez, a disciplina de metodologia e prática de ensino, ela é fundamental, porque ela vai forçar esse diálogo, né, que às vezes a gente não quer fazer, que é o da educação com,
o conteúdo específico da filosofia, né, eu pensar essa didática, eu pensar essa forma de dar aula. Então o ENAD agora vem nesse sentido de pensar essa praxis, vamos dizer assim, né, essa prática que tem um fundamento teórico, que visa uma transformação do sujeito e não simplesmente a reprodução das ideias, tanto que o ENAD agora também avalia o próprio estágio, né, o estágio também será avaliado e que o estudante deverá, fazer uma aula também, aplicar uma aula para que ele já comece a sentir isso dentro enquanto estudante, né, dentro ainda do curso, ele já poder ter a experiência de uma sala de aula de fato, não chegar lá e se surpreender com a realidade. Sobre o ENAD, a coordenação do curso, né, e os professores irão, em algum momento, retomar isso com vocês, porque a gente vai ter esse ano já, né, agora em novembro, mês que vem, então nós teremos alguns encontros, a coordenação já deve ter entrado em contato com vocês, que farão a prova, e é isso, assim, com relação à nossa disciplina, eu espero que ajude bastante também a demonstrar um pouco esse conhecimento que o curso traz da relação entre a própria filosofia e também o seu ensino, tá bom? Qualquer dúvida que vocês tenham, nesse momento seria mais de dúvidas, mas, né, eu vou deixar gravado, e aí qualquer dúvida que vocês tenham, a gente pode dialogar numa próxima web temática ou até mesmo através dos fóruns ou das mensagens do ambiente, tá bom? Um grande abraço, uma boa noite. Tchau, tchau.